Ligou, Pronto. aqui ligou. Pronto, fala com o pessoal. Boa noite, pode falar, mas sem soprar. Pode falar no microfone sem soprar. Meus irmãos, boa noite. Boa noite, nós estamos aqui mais uma Oi, vez. gente, minha avó vai contar uma história. Isso. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco. Boa noite, gente. Minha avó vai fazer uma coisa com Isso. live. Minha avó vai chegar, vai dizer pra ela que a gente vai na Rosa. Isso. Isso aí, mas enquanto ela não chega, você vai ficar assistindo a hora Do Justin. Pronto, então nós vamos orar, tá bom? Pra gente começar enquanto os irmãos... Dessa vez eu que oro. Pois ore aí, ore, vá. Fecha os olhos. Senhor, por favor. Abençoa Deus, Abençoa a Deus, as famílias, as famílias, as crianças, as crianças, os casais, os casais, todos os lares. todos os lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vai lá assistir, esperar. E pronto. A vovó tá chegando com a tia Bela. Gente, minha avó vai contar uma historinha. Hoje fica aí, até de hoje. Tá bom, pois vai lá. Mãe, o que a pequena tá dizendo? Só tá dizendo boa noite, tá bom. Então, meus irmãos, boa noite a todos, a irmã Fran Pequena, o Leandro, os demais irmãos, né, que estão chegando, os irmãos aqui também no Instagram. Mais uma noite, irmãos, nós estamos aqui, tá certo? Com esse privilégio da gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, isso enquanto a gente, né, não retorna, né, oficialmente, tá bom? Nós vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, tá certo? Então hoje, irmãos, a gente quer comentar um pouco dentro daquela sequência de estudo, né, que a gente sempre traz. Nós temos várias sequências, cada dia a gente tem uma sequência. Hoje, na segunda-feira, a gente traz sobre o caminho do discípulo, uma palavra voltada, né, sobre como é que a gente faz, qual a resposta que a gente dá, tá certo, ao Senhor depois que nós fomos alcançados. O estudo de hoje diz respeito à obra da cruz em nós. E sempre nesse estudo da obra da cruz em nós, nós trazemos, né, um tema, e o tema de hoje é: seu amor é maior do que o meu pecado. A gente quer falar sobre isso com base, né, em Romanos capítulo 5, e o texto, né, para nossa reflexão. Isso, mas o versículo, né, áureo é esse versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá bom? É esse texto que a gente vai estar do versículo 1 até o versículo 8. Tá bom? Um abraço à nossa irmã Angelita aqui no Instagram, a nossa irmã Josi Alves. Isso, um abraço também a todos os irmãos, nossos parentes, né, que estão ali em Minas Gerais, em Belo Horizonte, os irmãos que nos acompanham aqui, tá certo, do Ceará, as pessoas, né, de várias partes do Ceará, também de Caucaia, aqui do bairro onde a gente mora, pessoas da Igreja Presbiteriana Aliança, a igreja da qual a gente faz parte, né, e a gente tem o privilégio, né, de estar congregando com muitos irmãos que são pessoas, né, sérias, piedosas, e para a gente é uma alegria, tá certo, irmãos? De modo que nós estou apenas esperando um pouco para a gente dar início, né, ao nosso estudo de hoje. Nós iniciamos hoje, né, com a Maria fazendo essa oração. Ela pediu, né, vovô, deixa eu fazer essa oração hoje. Então ela fez, e o meu desejo é que todos os irmãos sejam abençoados, né, em nome de Jesus. Cada pessoa que entrar, cada família, cada casal, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, como a gente vem comentando, que a gente está sempre orando, né, por algumas pessoas, tá certo? A gente está em oração pela Dona Maria, né? A Dona Maria, que é irmã da Dona Nícia, aquela que a gente, né, tinha passado um tempo orando por ela,
tá certo? E a dona Anice partiu, né? Porque a sogra da Cássia, né? E a dona Maria se encontra ainda com a saúde um pouco delicada, teve uma alta, mas ele teve que voltar às pressas para o hospital, e a gente, né, se alegrou por um pouco de tempo e depois se entristeceu. Isso porque ela teve que voltar. Agora há pouco a nossa irmã Fran pequena nos deu essa informação. Também, irmãos, como os irmãos sabem, nós estávamos orando, isso desde domingo, né, pela dona Marta. Dona Marta, ela é cunhada da pastora Raimundinha, que sempre está conosco aqui, né, casada com o irmão dela, e ela ia se submeter nessa cirurgia hoje, como de fato foi, uma cirurgia muito demorada, que começou às 9 da manhã, terminou agora há pouco, mas os médicos conseguiram, né, irmãos, remover todo o caroço no seu pulmão. E agora, irmãos, é a gente continuar orando, né, para completa restauração, recuperação, né, da dona Marta, tá certo? Que é a cunhada da pastora Raimundinha, que passou por essa cirurgia, e a gente espera que ela se recupere e volte, não é isso? Volte rapidamente, tá bom, meus irmãos? Então, louvo a Deus pela vida de vocês, irmãos, né? Pelo privilégio que vocês me dão de estar comigo, não é isso? Isso só aumenta, né, a minha responsabilidade, né, com vocês, tá certo? Saber que vocês vão estar aqui comigo e nos ajudando, curtindo. O pessoal aqui do Facebook, dá um toque aí, curte, faz um comentário, e se já puder, irmãos, faz esse favor, compartilha já esse vídeo para que mais pessoas possam também, né, ficar atentas e participar conosco desse tema de hoje, tá certo? Que eu quero falar sobre o amor de Deus. Seu amor é maior do que o meu pecado. Eu queria falar sobre isso dentro desse tema, a obra da cruz em nós, tá certo? A obra da cruz em nós é uma sequência de estudos, tá certo? Que a gente vem preparando ao longo, sabe, de alguns anos, e todo esse material que a gente está expondo agora, né, nesses encontros na live, a gente está aperfeiçoando e organizando, e no futuro, né, um abraço a paz de sua irmã Ingrid Rodrigues. No futuro nós vamos estar organizando esse material, tá certo, para ser um livro, né, para lançar um livro com esse tema, né, o tema A Obra da Cruz, que vai ser um livro, né, devocional de ajuda a todos aqueles que querem compreender um pouco mais sobre essa doutrina importante, né, da teologia chamada soteriologia, tá certo? E aí a gente vai soltando devagarzinho. Claro que o que a gente apresenta aqui na live é apenas um resumo, né, de todos os assuntos, porque a gente precisaria de uma manhã toda, de um dia todo, para falar sobre cada tema desse. Por exemplo, para falar sobre o tema de hoje, que é seu amor é maior do que o meu pecado, a gente precisaria de um seminário, um simpósio, né? Tá certo? E os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto muito de falar, né? De falar do amor de Deus. Está aqui a nossa pastora Raimundinha. Pastora Raimundinha, agora há pouco a gente estava falando, né, da dona Marta, da cirurgia, né, que começou às 9, terminou agora há pouco, né? Mas graças a Deus os médicos conseguiram remover todo o tumor do pulmão, e oxalá, né, que ela volte o mais rápido possível, se recupere e volte para a sua família e tenha uma vida normal para a glória, né, isso, para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Então nós vamos, meus irmãos, fazer essa leitura de Romanos no capítulo 5, do versículo 1 a 8, né, para a gente estar, tá bom? Fazendo essa meditação. De modo que eu peço aos irmãos que estão aqui, anote esses nomes, irmãos, tá bom? Nos irmãos que estão aqui no Instagram, no Facebook. Ore pela dona Maria, tá certo? Que ela teve, né, um agravamento da sua saúde, recebeu alta e teve que voltar às pressas. Ela está com Covid, é uma senhora de idade, tá certo? Então ela é parente, né, da nossa irmã Fran pequena, da Cássia, né, que sempre está conosco aqui. Ore por ela, ore, tá certo, pela dona Marta, cunhada da pastora Raimundinha, tá bom? Ore também pela mãe, né, da irmã Ingrid, que também está com a saúde um pouco debilitada, tá certo? Ore pela pastora Raimundinha, uma serva do Senhor, pela Ingrid, ore uns pelos outros, ore por mim também, tá bom? Para que Deus possa estar me dando saúde, né, graça e sabedoria, discernimento, né, para continuar fazendo a obra dele, tá certo? Com essa vontade, né, que eu tenho
desde quando ele me chamou aos 18 anos, não é isso? E a gente já vai, né, completar esse ano, né, mês que vem, meio século de vida, com muita alegria, né? O único arrependimento que eu tenho é de não ter conhecido o Senhor antes disso, né? Antes dos 18 anos, né? Mas para mim, né, tá uma bênção, né? Tipo, 2018, né, completei 30 anos que conheço ao Senhor, né, que experimento a obra da cruz. Né? Em 2018 foi quando eu comecei a oração da madrugada, né, na nossa igreja. Desde 2018 que nós oramos toda madrugada pelos santos, isso, para que Deus possa estar abençoando a todos, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 5, diz assim, essa porção, irmão, da palavra de Deus, diz assim: sendo, pois, justificados, Romanos 5, do 1 ao 8, tá certo? O estudo é a obra da cruz em nós, e o tema desse estudo é seu amor é maior que o meu pecado, tá certo? Isso, vamos orar uns pelos outros, irmã Ingrid, sim, que Deus vai abençoar todos nós, porque o nome disso é comunhão. Onde houver 2 ou 3, não significa necessariamente estar junto fisicamente, mas os irmãos estão orando aí, eu estou orando aqui, isso é 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus vai se fazer presente. Romanos 5, do 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho esse texto, irmão, sabe, muito importante, poderoso para as nossas vidas, tá certo? É o texto da qual eu tirei o tema de hoje, né? Que o nosso tema de hoje é: o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Seu amor é maior do que o meu pecado, tá certo? Que é o tema que a gente sugeriu durante o dia. O que eu queria, irmão, sabe, fortalecer essa ideia do amor de Deus em nossa vida, irmãos, para que a gente não fique desesperançado. Eu sei, são muitas lutas, né? A irmã Angelita que nos acompanha aqui no Instagram, a pastora Raimundinha, a irmã Fran Pequena, a Ingrid, né, que é diaconisa da nossa igreja, os demais irmãos que estão chegando aí, né? Vai curtindo, compartilha também esse vídeo. É muito importante, irmãos, a gente ter definido o amor de Deus. Eu gosto muito de falar desse tema, sabe? Porque esse tema está associado, tá certo, também com o nosso pecado. O tema de hoje, irmãos, é: o seu amor é maior do que o nosso pecado. E eu gostaria de iniciar com essa frase, irmãos, sabe? Sabe por que Deus nos ama, irmãos? Porque faz bem para Deus nos amar, tá certo? Não é pesado para Deus. É da essência dele. Deus quer que a gente seja, por escolha e obediência, aquilo que ele é por natureza. Deus é amor, entendeu? Então, quando ele nos recomenda, e você vai entender que sempre nas escrituras, né, o amor, no que diz respeito a gente, está sempre no modo imperativo, né? Está sempre no modo amai, né, uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque a gente tem uma certa dificuldade, né, de amar as pessoas, de amar uns aos outros. Amar de verdade, amor, não estou falando de reciprocidade. O amor não é reciprocidade,
tá bom? Em Deus não é. O Evangelho em nós nos ensina a amar como Deus ama. Deus não nos ama, sabe, pela nossa capacidade de responder a esse amor, porque a gente não vai ter condição de equivalescência, né, do amor de Deus, porque não tem como. Deus nos ama porque faz bem para Deus nos amar, tá certo? Nós, irmãos, somos o bom prazer de Deus. Deus se alegra, sabe, com a sua criação. Ele derrama esse seu amor sobre as nossas vidas, tá certo? Então essa carta de Paulo aos Romanos aqui, no capítulo 8, ele fala sobre isso, né? Porque ele está aqui tratando da doutrina da salvação, e ele está falando de alguns aspectos da soteriologia, como também a justificação. E ele inicia Romanos 5, versículo 1, dizendo: sendo, pois, justificados, nós alcançamos a justiça de Deus em nós pela fé, porque a gente dá as respostas que Deus espera desse seu amor. Então, sendo, pois, justificados, nós temos paz com Deus. Mas essa paz só é possível por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo em nós, sabe, coloca em nós aquilo que Deus tem pela sua natureza, tá certo? Que é exatamente a sua paz, a sua justiça, o seu amor. Então, Cristo é sempre esse modelo, arquétipo, protótipo, e também é a ponte, né, que nos liga ao Pai. É muito importante a gente saber, porque eu quero falar, eu estou no processo de evolução, né, do texto, para a gente entender quem é esse amor, tá certo? Por que que o texto, né, o nosso tema é esse: o seu amor é maior do que o meu pecado. Por quê? O que que isso significa, né, para nós? O amor de Deus é maior do que o nosso pecado. O que que isso significa? O versículo 2 diz: ó, pelo qual também nós temos entrada pela fé a esta graça. Pela fé, a fé abre, né, os portões da graça sobre a nossa vida. Essa graça nos invade, não só nos mela, mas nos lambuza, irmão, sabe? Como o mel da eternidade, tá certo? Que nos faz ser atingidos por esse amor, porque a graça é o movimento de Deus, sabe? Assim, na nossa direção, tá certo? A graça são as intenções de Deus em nos amar. Sabe quando você olha assim para o teu filho? Quem tem filho, né? Abraço, irmão Nanado. Por exemplo, olha, pense no seu filho, tá certo? Quem tem filho ainda é criança, então se ele já tão grande, pense neles como criança. Você às vezes olha, né? A irmã Ingrid está aqui me acompanhando, a irmã Fran pequena, a pastora que está com a netinha. Quando você olha assim para aquela pessoinha que você ama, né? O seu filho, o seu neto, e você sente aquela vontade, né? De abraçar, de cheirar, e você se sente tão feliz de ter aquela pessoinha, de cuidar dela, sabe? É mais ou menos assim, irmãos. O amor de Deus chamado graça, esse desejo de Deus pelo nosso bem, porque as mães que estão aqui sabem disso, né? Quantas coisas a gente não se sacrifica, a gente não renuncia, né, por amor dos filhos. As mães especialmente, né? Eu estou falando aqui como mãe porque eu, sabe, só em relação aos meus filhos, só não dei de mamar porque hormonalmente não me era possível, mas eu sempre fui, né, um pai assim meio mãe, né? Sempre gostei, gosto muito dos meus filhos, da minha neta, sempre gostei muito de criança, tá certo? Mas a graça de Deus, ela vem, é esse amor, sabe, que se movimenta na nossa direção e que é o nosso bem sempre. Então, Romanos 5:2 diz o seguinte, né? Pelo qual também temos entrada pela fé. A fé abre a porta a esta graça, né? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, do encontro, isso, da manifestação de Deus em nossa vida, né? Da parousia, daquele momento, né, em que a gente almeja de fato que o livro do Apocalipse se cumpra em nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima, porque lá não haverá mais dor, nem morte, nem luto, não haverá mais nada dessas coisas. Está aqui a nossa irmã Fran pequena falando, né, sobre
essa sensação, né, que a gente tem desses afetos pelos filhos, pelos netos, a vontade, uma alegria que a gente tem de cuidar, né, deles. É mais ou menos assim, irmãos. Deus tem esse afeto. Porque isso que as mães têm é algo de Deus, é a graça de Deus, assim, em miniatura, né, para um serzinho. Só que com o pai, irmão Fran Pequeno, isso é potencializado. A graça de Deus atinge a todos os seres humanos com essa sensação amorosa, esse amor amoroso que Deus tem. A nossa irmã Marta Loyola, um abraço, satisfação em ter você conosco aqui. Nós estamos falando sobre o amor de Deus. Seu amor é maior do que o meu pecado. E a gente vai estar, ao final do estudo, apresentando quem é esse amor de Deus. E não somente isto, Romanos 5, 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sim, porque a gente está coberto com esse amor, então pode vir tribulação. Sabendo que a tribulação produz em nós paciência, sim. É a ação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está em nós, nessa era presente, nos preparando, né? O Espírito Santo é, eu poderia dizer com uma licença teológica, que é a manifestação da maternidade de Deus em nós, porque precisa de muita paciência, né, pastora Raimundinha, para cuidar dos crentes. E o Espírito Santo, ele vem assim, nos ensinando, tá certo? Nós nos gloriamos também, né, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz em nós paciência. Essa é uma obra do Espírito Santo. A paciência nos dá experiência, porque a gente está falando isso, do ato de esperar e aprender com a pedagogia do tempo, e a experiência dá para a gente a certeza de um futuro brilhante, que é a esperança, né? Tá certo? Porque tem dois afetos que dominam os seres humanos, com Deus e sem Deus, é o medo e a esperança, tá certo? O medo domina aqueles que vivem sem Deus por uma escolha, mesmo estando na igreja. E o medo é a certeza de um mau futuro, de que um mau futuro nos atinja e nos destrua, né? E nos maltrate. Esse é o primeiro afeto que domina os seres humanos e também parte, né, dos cristãos. O segundo afeto, da qual é filho da experiência, é a esperança. A esperança é a certeza, irmão, que a despeito de qualquer luta, de qualquer adversidade, o bem sempre vencerá. Porque Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, a esperança, irmão, ela vence o medo. Porque a esperança faz parte, é um dos elementos, irmãos, do amor de Deus, tá certo? Porque o elemento, sabe, irmãos, da qual o medo é gerado, frequentemente é o pecado. O pecado tem como filho bastardo, né, o medo. Mas a comunhão com Deus gera em nós esperança, porque a comunhão com Deus, sabe, nos invade com o amor dele. A esperança, ela não traz confusão, porque ela nos dá convicção de que nós vamos passar por lutas, sim, claro. Quando eu falo de esperança e do amor de Deus, não é uma blindagem para a gente não sofrer, porque nós somos pais e mães e a gente não tem como controlar, por exemplo, as enfermidades, né, irmã Ingrid, dos nossos filhos. Não é isso? Não tem como, vai chegar uma enfermidade. Conquanto a gente os ame e os proteja, eles vão ser acometidos por dores e enfermidades. A diferença, tá certo, é a segurança que eles vão ter estando nos nossos braços. Essa segurança dá para eles a esperança, não é isso? Quantas vezes a gente não consolou os nossos filhos, né? Eu fazia isso direto e faço ainda, né? Quando a minha netinha está doente, eu pego ela no braço, oro por ela e digo: amanhã você vai amanhecer muito melhor. E aí, quando era no outro dia, ela estava melhor, ela dizia: vovô, é verdade, eu estou melhor, bem que você falou. Como você sabia disso? Aí eu disse: é o amor de Deus que nos dá essa esperança. A gente consegue colocar isso no coração, né, dos nossos filhos, a esperança. E por que Deus não consegue colocar
no nosso coração, quando Ele nos invade com esse seu amor. O amor de Deus, irmão, é maior do que o nosso pecado, é maior do que a nossa culpa, do que o nosso medo, do que as nossas incertezas, as nossas incapacidades. Mesmo que você se ache fraco, falho, essa palavra não tem como objetivo, eu estou usando o pecado para citar que a velha natureza nos enfraquece, irmão. Não como uma ação condenatória, eu não tenho nenhum interesse em condenar ninguém, porque eu não sou perfeito, irmãos. E nem quero ser sobre os seres humanos. Eu procuro seguir, prossigo para o alvo, como diz Paulo, entendeu? A gente está nessa caminhada, nessa batalha, e Deus me livre de julgar os servos da lei. Portanto, quando eu digo que o amor, que o seu amor é maior do que o meu pecado, eu estou querendo dizer que mesmo fraco, humano, limitado, eu sinto esse amor de Deus como um amor de mãe, como um amor materno que se dá pela pessoa do Espírito Santo e cuida da gente e nos dá essa esperança, irmãos. Conforme a gente está citando aqui, irmãos, está certo? Dizendo, olha, a esperança não traz confusão, por quê? Porque, portanto, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. E olha por quem? Quem derrama? O Espírito Santo que nos foi dado, irmãos. É esse que derrama o amor de Deus em nós. Por isso que eu digo, irmãos? Eu peço essa licença teológica para dizer que o Espírito Santo é, o lado maternal da Santíssima Trindade. Deus é Pai, é isso. Jesus é o Filho. Mas o Espírito Santo, ele tem essas movimentações. Eu acho que as mães têm alguma coisa com o Espírito Santo, Essa coisa dos afetos, essa coisa de sofrer pelos filhos, Porque quando o filho está doente, está com febre, qual é o pai que passa a noite acordado com o filho? Não fica, irmão. Não fica, só a mãe que fica. A mãe é que fica, é que sofre e ora, Quantas mães não já oraram? Senhor, passa a doença dessa criança para mim, passa a febre para mim, eu não quero ver ela sofrer, eu prefiro sofrer. Quantos não já oraram assim? Então o Espírito Santo é essa manifestação materna de Deus. Não estou dizendo que ele é uma mulher, mas se o fosse não teria problema. Eu estou dizendo que a movimentação, da pessoa bendita do Espírito Santo na nossa direção é uma movimentação maternal, porque tem pais maternos, Tem pais que só são maternos e muito maternos, mas tem pais maternos, irmão, que a gente sente o amor maternal deles. Como tem mãe que é paterna, que é meio assim, grosseirona e tudo, e o trato dela não é muito pelo amor, mas é, pelo serviço, igual os pais. Mas o Espírito Santo é esse que nos ama com amor de mãe. E eu costumo até dizer, às vezes as pessoas não entendem, quando eu digo Deus é Pai, mas nos ama com amor de mãe, porque quem cuida da igreja hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é essa manifestação maternal do amor de Deus. Por isso que eu digo, o tema é o amor, o seu amor é maior do que o meu pecado. Porque o amor de mãe não quer saber dos defeitos. A mãe continua amando os filhos a despeito de qualquer erro que ele cometa. E o amor dela pode até cobrir a multidão de pecados. Porque tem filho que já testemunhou. Eu errei tanto, e minha mãe continuava me amando, me ajudando, me apoiando, que eu resolvi, chega, eu não quero mais errar. O amor da minha mãe me constrange a uma mudança de vida. É mais ou menos assim, irmãos. Entendeu? Sabe aquela mãe resignada que continua amando o filho, mesmo ele errando, e às vezes erra contra ela, peca feio contra a mãe, e ela continua ali. O que há? Você é meu sangue, vamos lá, se levanta, eu te ajudo. É o amor de Deus, irmãos. É maior que o nosso pecado. É maior que a nossa fragilidade, a nossa inconsistência. É maior do que a nossa dúvida, o nosso medo. O amor de Deus coloca em nós esperança, irmão. Confiança de que no final quem vai prevalecer é o bem. Tá certo? Porque não tem mal que dure para sempre. Quando o amor de Deus chega, ele dissipa, irmãos. Como luz dissipa as trevas e como o bem dissipa todo o mal. Porque o amor de Deus tem, na sua essência o bem.
que tem em Deus o seu maior exemplar de benignidade e bondade, irmãos. O versículo 6 diz assim de Romanos 5, irmão: porque Cristo, estando nós ainda fracos, né, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu por todos nós, irmãos. A gente não tinha ideia, quantos de nós, né? Eu entrei, conheci o Senhor aos 18 anos, mas antes disso era um ímpio, entendeu? Uma pessoa completamente mundana. E Paulo diz aqui que Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Esse é que é o ponto importante, irmãos. Pelo justo alguém ousa morrer. E o contraponto é esse. O que Paulo está dizendo aqui, né, que é o antagonismo desse texto, que o amor de Deus é maior do que os nossos pecados, ele diz, olha, porque apenas alguém morrerá por um justo. Era a lógica da época. Se fosse por um justo, alguém ousaria morrer, sofrer. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas o versículo, né, da nossa contemplação, da nossa edificação e certeza é o versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. E quem é, irmãos, esse amor? Quem é o amor de Deus? E por que esse amor é maior do que os nossos pecados? Quem é o amor de Deus? Aqui em João 3,16, a gente tem a resposta, né? E a resposta até para o nosso estudo, né? O estudo é, o seu amor é maior do que o meu pecado. A resposta está em João 3,16, que vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo, isso, porque Deus, o maior ser, soberano, sublime, onisciente, onipotente, onipresente, porque Deus, o maior ser, amou o mundo, o maior sentimento, irmão, o maior afeto, de uma tal maneira indizível, imensurável. Não tem tradução da língua grega, tá certo? O amor de Deus, porque, sabe, o amor de Deus não diz respeito, conforme a língua portuguesa, né, nos verbos passado, presente e futuro. O amor de Deus, ele não tem a ver, tá certo, com essa questão temporal. Ele não é do passado, nem do presente, nem do futuro, porque essa expressão que a gente, é um arranjo da tradução, né? Porque Deus amou o mundo e dá uma ideia de passado, claro que não é assim. A melhor forma foi colocar essa partícula de tal maneira, porque Deus não nos ama pelo passado, presente e futuro. O amor de Deus é melhor traduzido pela intensidade, só que não tem na língua portuguesa, tá certo? Né? Essa forma verbal de intensidade, tá certo? Não tem, só tem ou passado, ou presente, ou futuro. De modo que não existe tradução do amor de Deus, porque se a gente tentar traduzir o amor dele, é como um blasfemar da graça, é indizível. Você está compreendendo, irmãos? Deus não nos ama mais nem menos, de acordo com os nossos feitos. A gente só sabe que o amor dele é maior, muito maior, maior do que todos os nossos pecados. Boa noite, a paz, irmã Cássia Ferreira. Entendeu? É pela intensidade do seu amor. Nenhuma mãe, sabe, ama menos os filhos depois dos seus erros, pelo contrário. Talvez eu acho que continue amando mais e mais e mais, porque é sempre de intensidade. O amor de Deus é dessa maneira, porque Deus, o maior ser, amou o mundo de tal maneira, o maior sentimento, que deu o seu Filho unigênito, o maior
presente, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, irmão. Grande livramento, mas tenha vida eterna, o grande galardão. Então, quando o estudo, a proposta do estudo é o seu amor é maior do que o nosso pecado, porque o amor do Pai é Jesus Cristo, irmãos. Ele é o amor do Pai. E foi Ele quem Jesus, sabe, quem o Pai ofereceu para nós e por nós. Por isso que o amor dele é maior do que os nossos pecados. Por isso que o amor dele, sabe, não leva em consideração os nossos erros, os nossos fracassos. Pelo contrário, todo dia ele nos dá a oportunidade, ele zera tudo, reseta e vamos lá, começa de novo. Você erra, ele chega lá e vamos lá. Vamos começar de novo. Quantas vezes você quiser recomeçar, o Pai está disposto, te acolher, a te puxar pela mão e dizer, meu amor é maior do que o teu pecado, vamos lá. Porque Paulo, na mesma linha, diz, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Não como, sabe, uma concessão para continuar pecando. Mas, sabe, quando diz que a graça superabunda sobre o pecado, é no sentido de dizer que quando a gente é fraco, falho, sabe, esse amor vem sobre nós como um remédio curativo, irmãos. Porque o pecado, do ponto de vista da espiritualidade, é uma doença espiritual. Por isso que onde habita o pecado tem muita graça de Deus, sabe, derramando sobre as feridas espirituais e nos levantando o tempo todo. Porque o seu amor, irmãos, é maior do que o nosso pecado, irmãos. Tá certo? O amor do Pai, ele nos atinge o tempo todo. Por isso que ele diz, olha, Deus prova o seu amor. O 7 ele diz, olha, porque apenas alguém morrerá por um justo, ousará morrer por um justo. Alguém é justo que alguém faça isso, tá certo? Por uma pessoa boa. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, fazer alguma coisa. Mas ele diz que com Deus não é assim. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Esse é o amor. Esse é o amor. Sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e o amor de Deus já nos atingia, irmãos. Você está entendendo? O livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz que digno é o Cordeiro de abrir o selo, porque ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou com sua morte na cruz todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituiu reis e sacerdotes que reinarão, sabe, para todos sempre. Então esse é o amor de Deus, que é maior do que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e não desiste, porque o amor de Deus, sabe, é um amor maternal, porque Deus é Pai e nos ama com amor de mãe. Portanto, irmãos, esse tema, que é o tema do estudo Obra da Cruz em Nós, a gente tem que entender, irmãos, que a obra da cruz em nós, ela é, sabe, uma ação contínua de Deus em nossa vida. De modo que você está me ouvindo agora, você pode até dizer, eu não estou sentindo nada disso faz tempo, entendeu? Mas eu quero dizer que a sua vida, do ponto de vista espiritual, pode estar até um canteiro de obras abandonado, entendeu? Mas não foi Deus que te abandonou, foi você, sabe, que fechou a porta para que o processo cessasse em você. Tá certo? Mas eu quero dizer que você continua sendo objeto do amor de Deus e que a graça salvadora continua te atingindo todo dia. De modo que a recomendação que eu dou para você, depois de você tomar ciência de que o amor de Deus em tua vida é muito maior do que o pecado que habita em cada um de nós, se eu fosse você, abrir essas portas, como Paulo diz aqui, pelo qual também, versículo 2 de Romanos 5, temos entrada pela fé a esta graça. Então a fé, a confiança em Deus, abre essa porta, irmãos, para a gente ser, sabe, para essa graça ser derramada, nos lambuzar todo o tempo todo, a gente ser adocicado por esse mel
divino que nos atinge, irmãos, que é a sua graça. E essa graça se acerca da gente o tempo todo, porque ela, sabe, irmãos, é operada em nós diuturnamente pela pessoa bendita do Espírito Santo, que é Deus nos amando com amor de mãe. Você compreende, irmão, sabe, o teor disso? Você entende que assim como faz bem para você, mãezinha, amar os seus filhos, isso que você tem de que se sentir bem amando aos filhos, principalmente a gente tem mais essa memória de quando eles são crianças, né? É isso. Mas de vez em quando bate aquela nostalgia, né? E você se lembra deles pequenos, né, pastora Raimundinha, Marta Loyola, você lembra de quando eles eram pequenos, aí baixa aquela saudade, né, aqueles antigos afetos, de quando eles eram carentes, dependentes de você, né, que te procuravam nas madrugadas com medo do escuro, com medo da chuva, com medo, né, do trovão, ou de qualquer outro tipo de assombro, né, da infantilidade. E você lembra disso? É mais ou menos esses afetos. Só que em Deus ele é perene. O tempo todo, irmãos, o Senhor está nos procurando. Venha até aqui, venha para os meus braços, venha. Amanhã você vai, sabe, amanhecer bem melhor. Deus está dizendo isso para a gente o tempo todo. Aquilo que a gente dizia para os nossos filhos no passado, né? De que amanhã você vai estar bem, de que vai dar tudo certo. Deus diz o tempo todo. Porque, sabe, para Deus o tempo todo é tempo de nos amar. Você está entendendo? Porque Deus nos ama não tem a ver com o passado, presente e futuro, ou com o retorno que a gente dê para Ele. Deus nos ama porque a emanação de Deus é amor. Quanto mais Ele nos ama, mais faz bem para Ele nos amar. Você está entendendo? Uma coisa tão espetacular. A gente tenta traduzir, sabe, esse amor que é maior do que o nosso pecado. A gente só sente porque nós não somos dignos. E às vezes a gente amanhece, irmão, sabe, sendo tomados pela bondade de Deus, que a gente diz, meu Deus, eu não mereço nada disso, somente mesmo porque Tu é bondoso, eu sou resultado da Tua graça, bondade e misericórdia. O amor, né, é muito amor pelos seus filhos, né? Amor e muito amor pelos seus filhos. E o meu amor, né, o meu maior amor é o nosso Deus, a nossa irmã Marta Loyola aqui dizendo, né? Isso, de fato, se uma mãe, né, diz que tem muito amor pelos seus filhos, imagine Deus por nós, né? Se uma mãe ama com esse amor, que é assim, porque o significado do amor de Deus é o perdão, né? Tá certo? Então, o amor de Deus, ele é, sabe, de uma textura diferente, porque ele nos ama perdoando, né? Tá certo? Até porque a realidade do amor é o perdão, né? O amor, ele vem com essa graça curativa, né, que nos atinge. Por isso que Paulo diz que onde habitou o pecado superabundou a graça, porque a graça é essa mistura, né, de amor e perdão ao mesmo tempo. Não é isso? O amor e o perdão de Deus, ele vem assim, nos atinge. Eu acho que primeiro, quando o amor de Deus se manifesta, o perdão vem logo na frente. Nos atinge, nos justifica, então o amor vem e nos cobre. Que é mais ou menos assim. Uma mãe gera um filho já perdoando, não é assim? Ele já nasce todo perdoado pela mãe. A mãe sabe que vai perder noites de sono, né? Primeiro mês, hein? Para aqueles que têm criança ainda pequena, primeiro mêsinho de vida é aquele mais dramático, está se adaptando com a vida, o aparelho, né, digestivo ainda está se adaptando com a realidade, muita dor, muita cólica, não é isso? E os primeiros dias são bem difíceis, né? Mas a mãe fica ali, né, se adaptando com aquela realidade que, sabe, lhe causa dor, cansaço, mas o amor é muito maior do que o cansaço, do que o sofrimento que possa trazer. Com Deus é assim, irmãos. Nós somos fracos, falhos, negligentes, sabe, irmãos? Elevada à 10ª potência. No entanto, Deus, sabe, continua incansavelmente nos amando, irmãos.
O tempo todo a gente sente esses afetos de Deus, sabe? Essa invasividade da eternidade que desce, irmão, de lá de alturas impossíveis, e a gente acorda assim sendo tomados, né, por esse amor, e a gente fica irradiando esse amor. A gente só não sabe por quê, mas às vezes a gente sente, né, uma gratidão tamanha por Deus, por se sentir amado. Por isso, irmãos, que eu estou dizendo que o seu amor é maior do que o nosso pecado. O amor de Deus é maior do que os nossos erros, irmãos. O amor de Deus nos atinge, sabe, o tempo todo para nos manter de pé. Essa graça salvadora. E quando eu digo atingir, não é como se Deus estivesse lá distante. Porque Ele mandou, sabe, o seu Filho para fazer essa abertura como uma dádiva, como um presente. E deixou aqui a pessoa bendita do Espírito Santo para construir essa ponte, para potencializar o seu amor em nós. De modo que o Cristo, irmãos, é esse amor que é maior do que o nosso pecado. E o Espírito Santo é essa manifestação, a manutenção desse amor do Pai em nós se dá pela pessoa bendita do Espírito Santo, gerando em nós conformação, consolação, tudo o que a gente precisa para caminhar sobre essa vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o seu amor é maior do que os nossos pecados. Amém, irmãos? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês nessa noite, tá certo? Como eu disse no começo, enquanto os irmãos chegavam, vamos continuar orando, tá bom? A pastora Raimundinha está aqui, ela disse que a sua cunhada, né, esposa do seu irmão, entrou na sala de cirurgia às 9 horas, né? O dia todo, irmão. Acho que foram quase umas 12 horas, né, pastora Raimundinha, de cirurgia para remoção de um caroço, né? A dona Marta, de um caroço no pulmão. Terminou a cirurgia, agora a gente vai continuar orando, irmão, pela restauração plena da dona Marta. E vamos estar orando também pela dona Maria, tá certo? Que ela é a irmã, né, da sogra da Cássia, da nossa irmã que está aqui, né? Tá certo? Ela teve alta, está com Covid, teve alta, teve uma piora, voltou e a gente ficou muito preocupado, irmãos, tá certo? Com a dona Maria, vamos estar orando por ela, tá bom, meus irmãos? Vamos estar intercedendo. Vamos estar orando também, irmão, pelas famílias, inúmeras famílias enlutadas, né, durante esse período, que eu creio que, sabe, eu desejo muito que acabe, irmãos, isso, tá bom? Que acabe essa coisa desse contágio pelo Covid, mas tem muita gente enlutada, muita gente sofrendo, tá bom, meus irmãos? De modo que a gente vai estar retornando, queria só dar esses avisos antes da gente encerrar, as atividades na Igreja Presbiteriana Aliança, irmão, tá bom? Agora em julho, tá certo? Vai ser agora nesse primeiro domingo de julho, né? Dia 5, né? Dia 1º de julho, dia 5, né? Perdão, não, primeiro domingo de julho, né? Que é o dia 5. 1º de julho é amanhã, né? Que é quarta-feira, né? Tá certo? Domingo é 5. Aí vai ser assim, irmão. A gente vai retornar só aos domingos na igreja. Mas a gente vai ser só 1 hora de culto. E vai ser mais cedo. Eu estou avisando para os irmãos irem, né? Já se adaptando. E o culto vai ser, tá certo? De 5 às 6, tá bom? Então os irmãos cheguem, né, na hora, 5 horas, tá certo? Da tarde, viu, irmão? Não é na oração da madrugada, não. Quem quiser ir, os irmãos quiserem retornar para a oração, pode retornar. Eu nunca parei, viu? Sempre estive lá, mas hoje terça-feira, sempre estive lá. Eu e a irmã Silvana. E também, né, hoje a gente já teve um bom número, né, na oração da madrugada. A pastora Rosana, com seus 2 filhos. Os irmãos, se quiserem retornando, não muita gente, pouca gente, tá certo? Para estar conosco na oração da madrugada que nunca parou, viu, irmãos? Tá bom? A igreja fechou, tá bom, para os cultos, mas na madrugada a gente abria eu e a irmã Silvana para continuar orando,
Tchau, Tá certo? gente. Não, tô dando aviso, calma. Aí, irmãos, a gente vai estar retornando no domingo agora, dia 5 de julho, 5 da tarde, às 17, de 17 às 18, tá bom? Só 1 hora, tá certo? Vamos dar uma limpeza na igreja, né? Claro, tá bom? Vamos estar lá com álcool, gel, os irmãos vão com máscara. Um abraço, né, para a irmã Silvana, a irmã Marta Loyola, viu? Mandando um abraço. Viu, irmão? Vamos de máscara, vamos estar lá com álcool gel. E leva a sua água. A gente vai ter que desativar o bebedouro para evitar, né, qualquer contaminação, tá certo? E aí a gente pede os irmãos que acham que não estão bem, que tá no grupo de risco, não vão, tá bom? A gente vai estar iniciando, vai ser o nosso culto de Santa Ceia domingo às 5 da tarde, tá bom, meus irmãos? Então louvo a Deus pela vida de vocês. Não queria falar alguma coisa, não sopra. Só fortalecendo aqui o aviso do pastor a respeito do nosso retorno, né? E sobre a oração da madrugada, nós continuamos orando. Um só dia nós deixamos de estar aos pés do Senhor intercedendo, né? Como o pastor sempre gosta de falar, por todos que participam, né? Ele não consegue saber a quantidade de pessoas, o nome de cada um, mas o nosso Deus, Ele sabe. O nosso Deus que é poderoso, que é tremendo, né? Ele conhece cada um de vocês, cada um que está assistindo agora, que vai assistir depois, que vai compartilhar, que vai, de uma certa maneira, estar aproveitando esse momento, né? Através dessa live. Então é isso. Que Deus continue nos guardando, né? Como tem nos guardado até agora. E tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, né? Usando essa tecnologia para estarmos juntos, né? Que essa distância, ela é só física, né? Nossos corações estamos sempre com vocês, viu? E a Maria é a principal de todos aqui, a maior liveira, como a gente gosta de dizer, viu? Amém, irmão? Então vamos orar para a gente encerrar. Maria, vamos orar. Não se esqueça, irmão, ore, tá bom? Pela dona Marta, cunhada da pastora Raimundinha. Ore também, tá certo? Pela Maria, pela dona Maria, tá bom? Ore pela irmã Maitê, aquela criança, voltou para casa, mas ainda não sabe qual é a enfermidade. E a gente vai estar apresentando outros casos durante a semana, tá bom, meus irmãos? Então vamos orar. Peraí. Isso aqui, porque senão ela ficou... Não sopra. Vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Te pedir a tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre as famílias, ó Pai, que estão nos ouvindo. Quero te pedir, Senhor, pela a dona Marta, ó Pai, que foi submetida àquela cirurgia, cunhada da pastora Raimundinha. Te peço por ela, pela recuperação dela, Senhor. Ajuda também a dona Maria, que teve que retornar para o hospital, Senhor. Cuida daquela senhora. Te peço pela vida de cada irmão que está aqui conosco, cada irmão, cada irmã, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Te suplico a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo. Amém. Então vamos lá.